Várias das perguntas que chegaram, nós estamos respondendo por e-mail e outras pelo correio, quando é o caso de mandar também materiais. E uma das nossas ouvintes está perguntando qual é a causa da esquizofrenia, porque ela tem um filho que está desenvolvendo esta enfermidade. E ela pergunta se essa enfermidade tem ligação com as forças do mal. Bem, as doenças existem sobre a Terra e são frutos, desde o princípio, do comportamento da humanidade. A humanidade recebeu, no plano divino, o projeto de um paraíso. Isto é, o planeta Terra deveria ser um paraíso no plano divino. Mas o homem transformou a Terra nisso que está aí. Um planeta de purificação, e a ideia para a Terra não era esta. E foi o homem que transformou isso, e transformou a Terra neste planeta que hoje é um instrumento de purificação para o universo. E foi o homem que criou todas as enfermidades, porque as enfermidades não estavam previstas no plano para a Terra. O ser humano, desde que surgiu e que teve consciência de si, não é? Ele foi degenerando todos os costumes, o plano. E isso é simbolizado na Bíblia por aquele episódio de Adão e Eva. O ser humano então contaminou a terra e contaminou os mares de tal forma que hoje, depois de tantos milhões de anos, o planeta se encontra numa espécie de agonia. E a contaminação planetária, haja visto o estado em que se encontra o Oceano Pacífico, por exemplo, a contaminação planetária chegou a tal ponto que a ciência humana, a ciência terrestre, não tem mais condições de descontaminar o planeta, e muito menos os oceanos. E o planeta, nas condições em que ele está, só poderá ser recuperado, se tornar de novo um planeta sadio do ponto de vista físico, na superfície da Terra, pela ciência extraterrestre. De forma que não há perigo da Terra, apesar da sua atual condição, ser contaminada de tal jeito que termine muitos tipos de vida por aqui. Muitas espécies animais têm sido transferidas desse planeta. Muitas espécies de flores no reino vegetal que não têm condições de serem flores perfeitas aqui na Terra neste momento, também têm sido enviadas para outros planetas que nem sempre são físicos, aonde as flores, por exemplo, têm tido oportunidade de desenvolver toda a sua beleza, que aqui na Terra está um pouco reprimido isto, por causa do tratamento que se dá
para as flores. Não sei se vocês já compraram numa floricultura um vaso de flor. Aquelas flores que são belíssimas, vêm todas enroladas em arames, não é? Para que não caiam. Enfim, o que tem acontecido no planeta Terra é uma coisa que só a ciência extraterrestre é que pode regenerar e recuperar. Tanto assim que os nossos irmãos maiores, irmãos extraterrestres, não vão continuar trabalhando pela desintoxicação do Oceano Pacífico, porque nós, que somos os habitantes da Terra, não paramos de contaminar o oceano, prosseguimos no nosso trabalho destrutivo. Então, a energia não se desperdiça. Então, essa descontaminação dos mares, dos oceanos, não está sendo feita pelos nossos irmãos do cosmos. Mas isso será feito logo depois do juízo parcial que haverá, onde haverá um encaminhamento não de uma parte da humanidade, e aí, depois desse juízo, haverá a descontaminação da Terra pela ciência extraterrestre. E nós estamos vendo, estamos assistindo o quanto a hierarquia espiritual, os nossos instrutores divinos não têm orientado, têm nos dado instruções, mas eles sabem muito bem que são os extraterrestres que virão descontaminar a Terra depois do juízo, de forma que eles estão nos preparando apenas do ponto de vista espiritual. Não estão perdendo tempo nesse momento de tratar dos nossos costumes. Então, estão nos orientando, estão nos instruindo do ponto de vista espiritual. Estão cuidando de salvar as almas, estão cuidando de regenerar as almas, de curar as almas, porque isso se pode fazer, evidentemente. Mas a regeneração do planeta, do ponto de vista físico, isso nem está sendo cogitado por eles, porque já sabem como isto vai terminar e que esse trabalho será feito por nossos irmãos do cosmos que virão aqui. E então, se as doenças apareceram e desde o princípio, porque o homem teve essa obra destrutiva desde o princípio, e o planeta aguentou bastante até. O planeta chegou num limite que agora está realmente insuportável. Mas depois desse juízo, então haverá o trabalho de recomposição de tudo isto. E a hierarquia planetária, a hierarquia espiritual, está cuidando da parte interna, da nossa parte interna, da nossa alma, da nossa mônada, do nosso espírito, porque essa parte física do planeta será entregue a um trabalho que os nossos outros irmãos farão. De forma que essa doença ela é um fruto de ações feitas em outras encarnações, inclusive, não? E uma série de encarnações com experiências não positivas acabam aparecendo como uma doença, como uma enfermidade. E esta mãe pergunta o que fazer. Bom, você pode orar, porque a oração tem uma ação oculta muito grande e a oração pode resolver qualquer coisa. Não há coisa que a oração não possa resolver. Agora, nem sempre acontece que haja uma solução, porque nós não merecemos, porque nós é que criamos as nossas situações que depois chegam as doenças. Mas você, tendo uma nítida compreensão de tudo o que acontece e você tendo uma correta compreensão de que uma doença, de que uma moléstia, embora seja grave, possa ser amenizada ou possa ser curada, você procure fazer uma transformação interna em você
procure orientar o seu filho de forma que possa haver transformações também nele, e principalmente ore por ele, porque aí você vai ter alguma chance, se Deus quiser, não? Mas não desanime por causa desta doença, não desanime porque não há doença que não tenha cura. É a medicina que não descobriu a cura de certas doenças. E daqui por diante vão aparecer outras, muito mais sérias, muito mais graves, e que a medicina não só não vai saber explicar, como não vai saber lidar com elas. De forma que nós temos que estar preparados para tudo isso, para não nos deixar abater e não deixar apagar essa luz que deve continuar acesa na nossa alma. Mas daqui por diante, nós temos que ter fé e temos que ter um trabalho interior muito maior do que sempre se teve, que antigamente se teve. Temos que ter um trabalho interior muito maior para fazermos frente ao que está por acontecer. De forma que tenha sempre esperança, tenha sempre fé, ore bastante e você vai ver que alguma coisa há de acontecer, alguma resposta você vai ter. E outra pessoa está pedindo ajuda para compreender um sonho que ela teve. Ela disse que no sonho, num grande salão, estavam reunidas muitas mulheres, todas vestidas de túnica branca, e que ela era uma delas. E essas mulheres estavam nesse recinto para serem curadas ou para receberem uma bênção. E ela está dizendo aqui que no sonho, quem as benzia e quem estava fazendo esse trabalho de cura era alguém de aparência oriental e que estava dando essas bênçãos especiais. E que ela já no sonho começou a se sentir melhor. E no final do trabalho, ele lhe deu um mantra. Este pseudo-curador lhe deu um mantra durante o sonho. E ela está perguntando se deve usar este mantra. Bom, se você usou o mantra ali na hora e a situação mudou e você passou a se sentir melhor, isso é suficiente. Então, tenha gratidão por isso, mas eu não ficaria usando um mantra que eu não sei quem me passou, porque você não conhece esse ser que no plano astral estava trabalhando com cura. De forma que você tome cuidado, não é? Agradeça pelo que aconteceu, mas eu não usaria este mantra, porque sem saber de onde veio e sem saber qual era a origem deste ser que te fez esta operação, que parece que também foi operada no abdômen espiritualmente, e então eu não posso dizer a você que use este mantra, você é que sabe. Se você não sabe de onde veio e nem sabe quem era esse curador, eu não usaria este mantra. E uma pessoa pergunta: o que Cristo quis dizer numa das suas aparições que nós precisamos sair da vida normal? O que ele quer dizer com vida normal? O que significa vida normal para nós podermos sair? Bem, hoje o que se entende por vida normal, na nossa compreensão, é essa vida na qual se usa o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio, que é um dom que a natureza nos deu, e quem usa o livre-arbítrio, isto é, quem faz o que entende, quem faz o que quer, quem escolhe todas as suas soluções, isto chama-se vida normal. Sair da vida normal seria você ser guiada interiormente, internamente, e não continuar governada pelo seu livre-arbítrio.
Todas as pessoas da vida normal se deixam guiar pelo livre-arbítrio. Agora, o que ele está pedindo é que a gente saia da vida normal, isto é, que a gente se guie não pelo próprio livre-arbítrio, não pelas próprias escolhas, mas que a gente se deixe guiar pela própria alma, pelo próprio espírito. E isso seria sair da vida normal. Porque se nós somos guiados pela nossa alma, pelo nosso espírito, certamente não vamos viver como todo mundo. Vamos viver de outra forma. E é essa outra vida que nós não sabemos se vai aparecer na Terra antes da transição. É essa saída da vida normal, é você deixar de ser conduzido pelo livre-arbítrio, mas você se deixar guiar pela sua alma e pelo seu espírito. E claro, para a gente ser guiado pela alma e para ser guiado pelo espírito, isto é, sair da vida normal, para você ser guiado por isso, você tem que ter interesse por isso. E para começar, terá que se preparar para se transformar muito. Porque se a sua alma, o seu espírito começar a lhe guiar, não é? Certamente você não vai continuar vivendo como está vivendo. Vai viver de uma forma que você possa crescer em consciência e não ficar tendo avanços e recuos no seu desenvolvimento, como se tem na vida normal. Então você peça à sua alma, peça ao seu espírito que a guie, e se você tiver realmente vontade de ser guiada, você vai sentir alguma diferença em sua vida. E uma pessoa está dizendo que tem tido muitas provas no caminho espiritual e que ela soube, lendo a biografia de alguns santos, ela soube que antes de termos a verdadeira e real instrução interna e antes de nós termos um contato com o nosso ser interior, nós passamos por vários graus de desenvolvimento. E que ela leu em um livro científico que esses graus de desenvolvimento são mentais. Então ela está perguntando, então, quando um santo teve uma experiência espiritual, isto foi uma coisa mental, até que ela tenha tido um encontro interno com seu ser superior? Porque ela leu na biografia de um desses santos que ele teria declarado que as experiências dele, antes de encontrar o Cristo interno, ele considerava experiências mentais. Bom, enquanto nós não temos um contato com o nosso nível supramental, enquanto não temos um contato com a nossa alma, enquanto não temos um contato com o nosso espírito, não é? É a nossa mente que resolve a nossa sobrevivência mental, intelectual, não? Mas é preciso querer transcender esta mente, não é? Querer transcender esta mente para depois então ter uma experiência direta. Mas ela está perguntando se um vidente, por exemplo, se um vidente está vendo uma aparição, por exemplo, uma aparição de Maria, uma aparição de Jesus, se esse vidente não está sendo uma experiência mental, se aquilo não é uma experiência mental dele, se aquela imagem que está aparecendo para ele, aquela imagem de Cristo, aquela imagem de Maria, se essa imagem não é uma criação mental dele, que é uma criação que pode acontecer na sua mente, não é? E reunindo toda a instrução que ele tem a respeito destas coisas. Olhe, aqui os nossos videntes não correm esse risco, porque nós não temos um vidente só. Nós temos 3 videntes, sendo que um é a instrutora dos outros 2. De forma que sempre que um vidente ver uma coisa, nós temos 2 outros para confirmar se estão vendo a mesma coisa ou se estão confirmando aquilo que ele está vendo. De forma que aqui o processo de evidência não é um processo só mental. O processo de evidência é um processo espiritual e a mente dos videntes transmite aquilo que ele está vendo em outro plano
para o seu cérebro, para a sua mente, para ele poder dar um depoimento sobre o que está acontecendo. Então, aqui nós temos os videntes, mas não estão entregues às suas próprias mentes. Eles trabalham em trio, não é? E um ajuda o outro, um colabora com o outro, de forma que a margem de erro e a margem de engano é mínima, pode ser mínima. E ela está perguntando se ela pode vir aqui para entrar em contato com isso. Sim, você pode vir entrar em contato com isto e saiba que os caminhos são variados, não há um caminho espiritual igual ao outro. De forma que você não se iluda, não pense que por vir aqui, por estar aqui conosco, que você vai fazer o caminho espiritual como um ou outro aqui está fazendo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua própria experiência no caminho espiritual. E cada vidente também tem o seu grau, tem o seu grau de competência, tem o seu grau de validade, não é? Dependendo do seu desenvolvimento interno. E ela pergunta se existe outro caminho espiritual que não seja através dessas aparições, que não seja um caminho totalmente místico. Claro que existe. Claro que existe, e assim como existem muitos caminhos aqui na Terra, existem muitos tipos de desenvolvimento espiritual. Mas, repetimos, nesse campo da vidência, nesse campo da experiência espiritual propriamente, é sempre bom fazer isto com alguém que faça junto, ou com alguém que nos instrua, ou então fazer em grupo, como está acontecendo aqui, porque fazendo em grupo há muito menores possibilidades de enganos. Então, isso você pode, sem estar imaginando como vai ser o seu desenvolvimento, sem imaginar isto, porque isto é imprevisível, só saiba que não será igual ao desenvolvimento de ninguém, porque não há duas almas iguais e, portanto, não há duas experiências espirituais iguais. De forma que, se você está sendo instruída pelas nossas aparições, se você está assistindo a todas, se interessando, estudando, você não creia que você vai encontrar aqui alguém igual a você neste caminho, nessa experiência. Porque cada alma, quando começa a se expressar, é diferente da outra. E assim, cada tipo de experiência, de vidência ou de contato interno, nunca é igual ao de ninguém. E aqui, uma pessoa, desde 3 anos de idade, isso é muito interessante. Esta pessoa, desde 3 anos de idade, ela tem uma espécie de lembrança de uma existência interior, mas que ela não, desde 3 anos, acredita que isso não aconteceu neste mundo, que não aconteceu nesta terra. E que, segundo as impressões que ela tem, e depois também que ela se tornou adulta, não? Que ela manteve isso, ela disse que de onde ela veio, antes de chegar na Terra, que lá não havia o mal. E que não havia nada relacionado com o mal. E ela pergunta se existem mundos assim. Claro que existem mundos assim. O mal é uma coisa que ainda existe no planeta Terra, mas em outros mundos muito evoluídos, isso não existe como existe aqui nesse planeta. E se você tem essa lembrança, se você tem isto, e ela pergunta, e ela é instruída também hoje nas suas reflexões. E ela diz que ela tem chegou até pronta em certas coisas interiormente, que ela não sabe como ela se aprontou, que ela já chegou assim. Então, você seja grata por tudo isso, mas eu sugiro que você não comece a investigar esse assunto,
Não comece a investigar, porque há muitas forças contrárias a que você tenha esse desenvolvimento. Então você não começa a investigar, porque você não sabe que tipo de instrução você vai receber e você vai ter. E todas essas recordações que você tem, todas essas coisas que você se lembra, você guarde isso para si, não comente com ninguém, não descreva isso com ninguém, para você ter a sua passagem por esta Terra, por este planeta, mais tranquila. E se você está aqui, tendo consciência e tendo recordação que você vem de outro mundo que não era este, né? Você seja muito discreta com isto, procure saber em que ponto você pode servir melhor esta Terra, este planeta onde você está agora. Procure ver como é que você pode colaborar da melhor forma possível com esta humanidade que está aqui, não é? E passe sua vida tranquilamente, sem pesquisar. Porque se você está aqui, é porque você tinha alguma coisa que deve completar aqui. Porque não é só você que pode ter vindo de um outro mundo. Todos nós podemos ter vindo de um outro mundo, só que não nos lembramos e não temos essa experiência que você está tendo. Mas você se mantenha tranquila, mantenha calma, não é? E faça a sua experiência terrestre, ou cumpra o que você veio fazer aqui na Terra, sem se preocupar e sem investigar. Porque se você tiver que saber um dia de onde você veio, com toda certeza, haverá a forma de você ser informada disso. E que não deve partir da sua iniciativa. Porque nós somos informados, ou podemos ter consciência da nossa origem, de onde viemos, é quando isso vai nos auxiliar aqui no nosso desenvolvimento terrestre. Nunca é por satisfazer a nossa curiosidade. Quando a lembrança, quando a consciência de ter vindo de uma outra esfera, de um outro mundo, acontece, é porque isso vai nos ajudar a fazer a experiência daqui. Senão, isto pode ser uma espécie de aventura espiritual a qual é melhor a gente não se expor. E ela mesma vê na cidade de São Paulo, onde ela mora, ela vê em certas horas, em certos horários, o que ela chama de discos voadores, que não são físicos, não? Que são aparelhos, são consciências que transitam pela Terra para ajudar a Terra e que quando se materializam ou quando se fazem visíveis, tem uma forma que a humanidade chama de disco voador. E que ela então vê essas formas em São Paulo, principalmente de madrugada, e ela gostaria de saber se essas formas são do bem ou se essas formas têm outras intenções. Bem, pelo que se sabe, neste momento, essas formas, que você chama de disco voador, essas formas são consciências que vêm de outras dimensões e tomam essas formas porque estão descontaminando a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre estaria muito mais irrespirável se isso que você chama de discos voadores não estivessem circulando e descontaminando a atmosfera, porque eles conhecem esses processos de descontaminação. Os nossos oceanos, por exemplo, só teriam de novo a sua vida normal se fossem descontaminados. E nós não temos técnica para fazer isso e nem conhecimento. E serão isso que você chama de discos voadores, que também andam na água, são esses discos que virão descontaminar os nossos oceanos. E há pessoas que têm essas visões, que veem esses discos no céu, esses aparelhos no céu, e eles estão descontaminando, dentro do possível, a nossa atmosfera. E isto tudo faz parte da colaboração extraterrestre aqui com a Terra.
Mas a nossa ciência, embora os conheça, a nossa ciência, embora os conheça, a nossa ciência é muito calada a respeito de tudo isso. E principalmente os governos das grandes nações se calam porque não querem que a gente tenha uma referência de vida superior. Os governos, enfim, esses poderes políticos, esses poderes econômicos, não estão interessados que a gente tenha uma referência de uma ciência superior, de uma vida superior. Então dizem que essas coisas não existem ou não anunciam. Mas até muitas fotografias dessas coisas que não são difundidas, porque nós aqui somos muito controlados pelas forças do mal e muitos dos nossos governos não estão favoráveis a que a gente seja realmente instruído e que a gente tenha contatos com outros tipos de governo. E esta mesma pessoa diz que o que devemos fazer neste período, ela está perguntando, de transição para amenizar o nosso sofrimento físico e psíquico e também o dos outros, porque ela sente que as pessoas estão muito perturbadas, que ela sabe que os raios do sol estão agindo de outra maneira. Então, ela gostaria de saber como ela pode cuidar deste assunto com ela e com os que estão em contato com ela. Olhe, o que nós sabemos é que o ideal, nesse sentido, o ideal na época de hoje, é que a gente tenha uma vida de oração e que tenha uma atividade de ajudar o próximo. Então, se você tiver uma vida de oração e uma vida que seja de serviço, uma vida de ajudar as pessoas e tudo isso, e se você fizer pequenos retiros, não retiros longos de se retirar, pequenos retiros de 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias, você faz esses retiros, não é? E faça oração, se propõe uma disciplina orante, ajude os necessitados, ajude quem precisa, e você vai poder, se Deus quiser, você vai poder atravessar esses momentos difíceis que estão ficando difíceis para todas as pessoas durante esse período de transição do planeta. E ela está perguntando também, porque ela gosta muito de arte, se a arte pode ser usada como um canal de forças positivas nesse momento. Veja, o que a gente entende de arte não é essas coisas que a gente vê por aí. O que a gente compreende como arte verdadeira é aquela manifestação do nosso ser interior através de algum meio de expressão. Então, um pintor está fazendo arte se a sua pintura for um reflexo da sua alma. Porque nós temos cores também por dentro, temos cores nos nossos corpos internos. Então, a nossa alma, o nosso ser interior, pode expressar estas coisas. Então, nós seremos um pintor. Ou então, o nosso ser interior, a nossa alma, pode se expressar através de sons. Então, nós seremos um bom musicista. Isso que nós chamamos arte é algo que vem de dentro de nós como expressão do nosso interno. E isto que está por aí, você vê que não é isto. De forma que isso é uma forma de que estão encontrando para viverem dessas coisas, mas isso não é arte. Porque a arte, quando vem, está com um impulso, está com uma qualidade, está com uma vibração que é interna. E não são essas coisas psicodélicas ou essas coisas que até atingem até os muros hoje em dia, que chamam de arte, não? E esses ruídos, esses ruídos tremendos que chamam de música. Então, não sei se hoje existe muita arte. Talvez exista, mas não é conhecido. Hoje não temos conhecimento do que seja. Nunca mais houve um coral
como se ouve na Nona Sinfonia de Beethoven, né? Nunca mais houve aquilo. De forma que aquilo era arte musical. Agora, as obras hoje são chamadas de artísticas, mas não tem realmente nada a ver com essa expressão de almas evoluídas, de almas que têm o que dizer e de almas que possam manifestar uma vibração elevada. E esta pessoa gostaria de saber também, essa mesma pessoa, que é muito interessada em assuntos que às vezes não interessam muito à maioria. Ela gostaria de saber qual é a ligação do povo russo com as hierarquias sagradas. Ela está se referindo aos russos do dia de hoje, porque talvez ela tenha algum contato interno kármico com a Rússia. Olha, em todas as partes do mundo pode haver seres que tenham contatos internos, né? Positivos ou negativos. Nós podemos ter contatos positivos, como podemos ter contatos negativos. E isso pode acontecer em qualquer parte do planeta. Acontece que aqueles que têm contatos positivos não ficam alardeando, não ficam contando isso, né? A não ser que estejam a serviço. Porque um verdadeiro contato só pode acontecer quando nós temos dentro do nosso ser uma possibilidade de silêncio. De forma que um verdadeiro ser contatado é um ser que tem o silêncio vivo dentro de si. De forma que, mesmo na Rússia, pode haver sim contatados, como em qualquer país pode haver contatados. Precisa ver se o trabalho deles é se revelar, ou se o trabalho dele é ter contatos para, por exemplo, orar pelo planeta, ou para fazer alguma experiência interna que seja em benefício do planeta. E em toda a Terra existem seres contatos. De forma que mesmo entre os russos de hoje isso deve existir. A Rússia não é exceção. E uma pessoa está perguntando a respeito dos 10 mandamentos e que os mensageiros divinos nos estão indicando que estudemos os 10 mandamentos e até estão recomendando que a gente estude as parábolas do Novo Testamento e que ela foi estudar os 10 mandamentos mediante essa sugestão e que ela descobriu que ela está um pouco longe de seguir os 10 mandamentos e que ela tem até dúvida de como lidar com certas coisas que estão ali expressas naquelas leis. Como, por exemplo, ela acha muito esquisito que se deva amar a Deus sobre todas as coisas. Ela pensou que ela tivesse que amar muito mais a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, e que amar a Deus sobre todas as coisas, que isso para ela ficou um pouco estranho. Que ela começou a estudar os 10 mandamentos agora. Olha, os 10 mandamentos você recebe, você vê do que se trata e procure seguir. Procure seguir um deles para começar, depois comece a olhar um pouco os outros, procure adequar a sua vida, aquelas ideias. Vá devagar com isto, vá devagar, porque os 10 mandamentos têm um poder de penetração que não exige compreensão. Se você começa a viver os 10 mandamentos até o ponto que você os compreende, então a sua consciência vai se abrindo e você vai compreendendo melhor os 10 mandamentos. Mas, porque aquilo tem muitas interpretações e as pessoas não compreendem os 10 mandamentos completamente. Pelo menos até agora não compreenderam. Por exemplo,
ali tem um mandamento que diz não matar. E todos comem animais. Os animais também foram mortos. E eles se alimentam de animais. Apesar de ter aqui na Terra um reino, que é o reino vegetal, que é o reino que mais se realizou entre todos, esse reino vegetal que conseguiu produzir alimento para todo o reino humano, para qualquer necessidade do reino humano, o reino vegetal tem alimento. E para qualquer necessidade do reino animal, o reino vegetal tem recursos. De forma que foi o reino que mais se desenvolveu até agora. Foi o que mais correspondeu à tarefa que ele teria aqui neste planeta. Então, você comece a entrar nos 10 mandamentos, principalmente nesse não matar e não coma bichos assassinados, que você aí vai ter uma compreensão maior do que é não matar. Porque se você não mata ou se você não usa coisas assassinadas, você vai ter uma compreensão melhor depois, uma compreensão maior do que significa não matar. E assim você vai fazer com cada mandamento. Não precisa estudar o que quer dizer cada um. Você os aplique da forma como você compreende. E a aplicação disso e a vivência desses mandamentos vão fazer com que a sua consciência vá se ampliando. E você vai compreendê-los melhor do que essas pessoas que pensam que os compreendem. Mas se nós compreendêssemos verdadeiramente os 10 mandamentos, nós os vivíamos. Porque aquilo não é uma série de 10 ordens, aquilo é um caminho que é enunciado ali, aquilo é um caminho, aquilo faz parte de uma forma de vida que, se você penetrar naquilo, você vai viver de outro jeito, você vai compreender a vida de outro jeito. Mas acontece que nós conhecemos os 10 mandamentos e aqueles que vivem alguns, os vivem de forma muito superficial. De forma que os 10 mandamentos não podem fazer o efeito que poderiam fazer. E é por isso que até hoje a hierarquia nos aconselha a seguir os 10 mandamentos e não nos dá leis superiores para seguir. Porque nós não podemos receber leis superiores e não podemos receber impulsos superiores antes de estarmos vivendo aquelas 10 leis básicas, fundamentais e elementares que foram ali reveladas. Nós primeiro precisamos estar vivendo aquelas leis relativamente para começarmos a conhecer e a viver e a penetrar leis superiores àquelas. De forma que continue interessada pelos 10 mandamentos, porque todos nós deveríamos estar muito mais interessados neles até chegarmos no ponto de podermos conhecer leis superiores. E outra pessoa está dizendo que em muitas culturas e em muitas religiões, o número 7 tem um sentido oculto. Sim, e ela está perguntando como se pode ter mais notícias sobre isso. Bem, nós temos um livro chamado Nossa Vida nos Raios, que lá fala bastante do número 7. E temos também um livro chamado Os Números e a Vida, onde se fala bastante do número 7. E você então vai ter a notícia de que todo o universo é organizado com base no número 7. Para nós compreendermos isso, para nós é muito abstrato, muito difícil. Mas podemos compreender isso em nós mesmos. Por exemplo, na nossa encarnação sobre a Terra, é muito importante o que acontece conosco de 7 em 7 anos. Então, o número 7 em nós faz um trabalho diferente de 7 em 7 anos.
E você, se estudar antroposofia, por exemplo, que é uma filosofia muito conhecida de Rudolf Steiner, então na antroposofia existe a descrição dos setênios. Isto é, o que acontece conosco por volta dos 7 anos, o que acontece por volta dos 14, o que acontece por volta dos 21 e assim por diante. Enquanto você viver, você vai se observando e vai constatar que de 7 em 7 anos muda uma certa coisa na sua vida. E aí você começa a entender em você por que o universo é feito com base no 7. Porque você vê o que acontece em você e algo que corresponda deve estar acontecendo com o universo. E ela diz que em muitas religiões é executado um culto no 7º dia após o desencarne de uma alma. Não é só nessas religiões. Tudo é feito em ritmo de 7. Né? No universo todo, não é só aqui na Terra. Agora, é claro que para nós isso significa uma coisa e no universo, para as consciências universais, significa outra. Mas o número 7 é básico e comum, inclusive na nossa vida. E você pode perceber isso em você. Se você se lembra o que aconteceu de importante com você por volta dos 7 anos, por volta dos 14, por volta dos 21, você vai começar a compreender o que é a influência do 7. Outra pessoa está dizendo que ela acha a situação ficando insustentável e que ela observou que se ela não estivesse orando e se ela não vivesse sob o efeito da oração, que ela não estaria suportando. Então ela gostaria de dizer isto e ela gostaria de dar esse depoimento, que ela tem ouvido muitos conselhos, muitas sugestões que fizesse oração e que ela está se dedicando a um trabalho de oração e que ela queria então comunicar que a situação é insustentável, mas que ela está encontrando o seu equilíbrio, que ela está conseguindo atravessar tudo que ela vive, não é? Porque ela tem feito uma oração regular. Mas ela está pedindo que a gente diga alguma coisa, porque ela acha que tem alguma coisa que ela precisa conhecer, em algum ponto ela deve ser tocada para desenvolver melhor isto. Bom, o que nós podemos dizer é que a oração mais avançada que você possa fazer, o maior proveito que você possa produzir para você ou para o mundo na vida de oração é você orar esquecida de si. Enquanto você ora para receber algo para si, você já faz uma grande obra, porque a humanidade ora muito pouco e o mundo ainda não apagou, porque a hierarquia espiritual ora o tempo todo pelo mundo. Existem setores da hierarquia, os setores específicos da hierarquia que oram pelo planeta e pela humanidade o tempo todo, sem parar. Até por isso que o planeta ainda está aqui e que nós estamos aqui. E aqui nós somos convidados a orar também, para não deixar isso só a cargo da hierarquia espiritual, para nós colaborarmos com a hierarquia espiritual. Então, se você quer colaborar, você continue orando esquecida de si. Ore sem pedir nada para você. Ore sem ter nenhum interesse pessoal na oração. E assim a sua oração vai trabalhar muito mais. E dizem até que quando a gente ora esquecido de si, está orando por aqueles que não oram. Está orando pela maioria. Porque se todos orassem, o planeta não estaria nessas condições. Mas não
temos ilusões que isso vai acontecer. Mas você que está tendo essa experiência, saiba que se você orar esquecida de si mesmo, se você orar por orar, se você orar ofertando essa oração para o universo, a sua oração vai fazer um trabalho muito maior. Porque eu sei que você está interessada em servir. E através da oração é o maior serviço que se possa fazer neste momento. E ela diz que na mensagem de Cristo, de 20 de fevereiro de 2015, ele nos fala do sincero arrependimento. E como podemos entender o arrependimento? O arrependimento é uma dessas coisas internas, interiores, profundas, que nós não podemos entender com a mente. Quando você está realmente arrependida, quando é verdade que você está arrependida, se isso é verdadeiro, se isso é real, você não vai repetir as coisas que você não quis repetir. Se você está realmente arrependida, você não vai repetir uma experiência pela qual você se sente mal ou culpada. Então, você saiba que só estará realmente arrependida é quando estiver disposta a não repetir aquilo e quando conseguir não repetir. Isto é uma pessoa arrependida. Não é isso que existe por aí, que as pessoas se arrependem, mas depois de 3 dias ou depois de algumas horas estão fazendo as mesmas coisas. Então não conhecem realmente a energia do arrependimento. A energia do arrependimento é uma energia das mais transformativas. Porque se você comete uma falta ou dá um passo que não gostaria de dar, e em seguida se arrepende, aquilo é uma transformação que acontece em você, que você não consegue mais repetir aquilo. Isto é uma pessoa arrependida. De forma que é uma palavra muito pouco compreendida e é uma palavra que construiria muito mais a nossa paz interior e que modificaria completamente a nossa vida se fosse praticada. Então, se você realmente se arrepende de coisas vividas e de coisas que fez e que praticou, se você realmente se arrepende, você vai ter uma impossibilidade interior de repetir aquilo. Então aí você está arrependida. E aí você será uma das melhores servidoras do planeta. E uma pessoa está num grupo de orações. E nesse grupo de orações, reza-se a Ave Maria transformada. Ela diz aqui as transformações que fizeram na Ave Maria, que eu não vou repetir, mas ela diz que certas frases da Ave Maria eles adaptaram. E ela então se sentiu mal com isso, mas que ela gosta muito de estar no grupo orando e que ela continua, mas que cada vez que eles oram Ave Maria diferente daquela letra clássica, tradicional, que ela fica muito triste. E ela deve saber o que quer fazer, o que deve fazer. Olha, você, se quiser continuar ali, você pode explicar para aquelas pessoas que Ave Maria é um mantra e que Ave Maria, como mantra, não pode ser modificada por um orante. O mantra tem que ser usado como ele é, porque o mantra não é uma obra humana. O mantra é um tipo de comunicação que vem de outros níveis e é que aqui surge como um mantra. E a Ave Maria é um desses mantras, porque a letra da Ave Maria foi uma transmissão angélica para Maria, de forma que ninguém pode tocar naquilo, porque se você toca naquilo e muda, não foi a energia que o anjo transmitiu, não foi a energia que Maria recebeu, que Maria conheceu.
é uma outra coisa, é uma coisa feita pelos homens, se você mexe naquilo. Então você explique isso lá para o seu grupo de oração e se eles não concordarem, você pacificamente vai orar em outro lugar. Porque nós sabemos que efeito faz uma Ave Maria recitada com uma outra letra, com uma letra desvirtuada. A gente não sabe que forças aquilo pode estar atraindo, entendeu? Então você procure explicar isso para eles e se eles não concordarem, você veja onde vai orar. Ou ore sozinha, porque sozinha também a gente ora muito bem. Há orações que são mântricas, como esta, de forma que não é caso realmente se mexer nessa oração. Seríamos nós que iríamos mexer nessa oração. Aquilo que o anjo disse para Maria é o que está ali, em parte, né? Porque depois houve um aumento na oração. Mas o que está ali é uma coisa mântrica. E então é inconcebível modificar frases dali, porque a gente gostaria de orar de outro jeito. E não há necessidade de você mexer numa oração como esta. Se você quer orar à sua maneira, você ore como quiser, porque a oração é livre. Você fale com Deus como quiser. Você ore da forma que quiser, a oração é livre. Se você não quer ter uma letra e não quer seguir uma letra disciplinadamente, você converse com Deus, converse com o espaço, converse com o universo, converse com seu anjo da guarda, converse com os espíritos, fale, faça espontaneamente, mas não vá mexer com uma oração clássica e que tem um valor mântrico, porque isto é uma responsabilidade muito grande, desvirtuar uma vibração dessas. E uma pessoa está dizendo, considerando que os reinos da natureza não se desenvolveram tanto quanto o reino vegetal, ela diz assim, porque os reinos da natureza não são mineral, vegetal, animal, humano e outros que nós não temos contato com eles ou temos e não sabemos. Mas os reinos da natureza com quais nós temos contato é mineral, vegetal, animal e humano. E ela diz, se o reino vegetal foi o que mais desenvolveu, como é isso? Porque a água pertence ao reino mineral e nada pode viver sem água. Os outros reinos, o vegetal, o animal, não podem viver sem água. E a água é mineral. E foi o reino vegetal que mais desenvolveu? Bom, o reino mineral desenvolveu muito também. Mas o reino vegetal é aquele que dá elementos para alimentar o reino humano e o reino animal. O reino vegetal é aquele que dá a possibilidade de nós termos um alimento dentro da lei, um alimento correto. Porque qualquer produto animal está fora da lei. E aquele dá a possibilidade do reino animal e do reino humano terem uma alimentação correta e sadia. E também o reino vegetal produziu as flores, que são uma obra-prima do reino vegetal. E o reino humano não produziu almas, tantas almas, quanto o reino vegetal produziu flores. De forma que o reino vegetal deu a sua expressão maior às flores. E o reino humano deu como sua expressão maior as almas. Mas não se compara o número de almas belas e perfeitas com o número de flores belas e perfeitas. De forma que foi o reino que mais cumpriu com a sua tarefa. Porque nós, no reino humano, não cumprimos com a nossa tarefa basicamente, porque o reino humano seria aquele que faria a ponte entre o reino animal e o reino espiritual. Sem o reino humano, o reino animal não pode receber a vibração espiritual, porque o reino animal não está ainda nesse ponto. E a tarefa do reino humano, uma das maiores tarefas do reino humano, seria fazer a ponte entre o reino animal e o reino espiritual. O reino humano não faz isso, o reino humano explora o reino animal, assassina o reino animal
e deixa de fazer esta ponte. E o reino animal não teve o desenvolvimento que poderia ter aqui na Terra, porque o reino humano não cumpriu a sua parte. O reino humano não o coligou com o reino espiritual através do canal que ele seria. Porque o reino humano tem contato com o espiritual. O reino humano pode receber energia espiritual. E o reino humano deveria passar esta energia espiritual para o reino animal, porque o reino animal não pode, no seu nível evolutivo, a receber diretamente. E porque o reino humano não capta essa energia espiritual e não passa para o reino animal, o reino humano não colabora para que haja um princípio de alma nos animais. Então, a maioria dos animais não tem um princípio de alma ainda, porque o reino humano não passa para ele esta energia espiritual. Então, isso é por isso que se tem os reinos, tem o reino vegetal como o que mais se desenvolveu. E aqui uma pessoa diz uma coisa muito interessante. Ela disse: quando enviei a meus irmãos uma carta de renúncia à minha herança de família, senti-me muito mais disposta e muito mais intuitiva. E ela quer saber se isso é verdadeiro ou se é a imaginação dela, o que é isto. Porque ela se sente outra, depois que renunciou à sua herança de família. Sim. Se você já tinha cumprido o seu karma familiar, porque se a gente é um membro positivo numa família, a gente acaba esgotando aquele karma familiar. E aí fica livre para entrar diretamente na família universal. Então, se você já tiver cumprido na sua família humana a sua parte kármica, como você acrescentou a isso, abrindo mão da sua herança, claro que você se sentiu muito melhor, você se sentiu muito aliviada. E porque na sua herança, na herança que você fosse receber da família, vinha todo o karma que tem atrás daquela herança, não é? Porque você sabe que as coisas deviam ser divididas, não acumuladas em alguém. De forma que quem recebe uma herança está recebendo uma enorme quantidade de coisas kármicas, não? Então, se você renunciou a essa herança e se você terminou o seu karma familiar, obviamente você se sentiu muito aliviada. E agora que você se sente muito aliviada, né, você saiba usar essa sua liberdade familiar. Saiba usar isto e entre na família universal ou busque servir a família universal, porque esse é o passo que você pode dar depois de ter aberto mão da sua herança familiar e depois de se sentir mais livre depois de ter feito isso. Isso é um sinal que você já tem condições de entrar na família universal, porque o seu karma familiar vê-se que está resolvido. E aqui teve um sonho que é muito interessante. Esta pessoa sonhou com uma cobra muito longa. Ela sonhou com uma jiboia. E essa jiboia estava num local público, num jardim público, numa cidade. E essa jiboia estava presa pela ponta do rabo. Então essa jiboia estava ali, mas não podia sair dali, porque ela estava presa. E as pessoas se movimentavam por ali e a jiboia não atacava ninguém. Conhecem a jiboia, né? É uma cobra enorme. Então, a jiboia não atacava ninguém. E ninguém a alimentava. E ela retornou depois de um tempo naquele lugar e viu que a cobra estava bem mais fina, estava enrugada, como se estivesse secando, mas ainda estava se movendo normalmente. Se continuava a se mover daquela forma. E ela então notou que havia uma vasilha com água, uma água meio amarelada, que tinham colocado para a jiboia, e que
ela foi lá e trocou aquela água por uma água limpa, porque ela ficou com pena da jiboia. Ela trocou aquela água amarelada que estava ali por uma água limpa. E ela disse que é o que ela pôde fazer pela jiboia. E ela achou esse sonho muito esquisito e quer saber o que é isso. Então, a cobra muito longa, simbolizada pela jiboia, pode estar significando o trajeto, aquela forma dela, pode estar simbolizando o trajeto das forças do mal em uma cidade. E essas forças, deve estar havendo algum trabalho naquela cidade, e essas forças estão já um pouco desvitalizadas, porque a jiboia está nesse estado que você viu. Então já existe um trabalho naquele grupo. A cidade representa um grupo, não é uma cidade verdadeira, é um grupo humano. Então, essa jiboia não está sendo alimentada o suficiente por este grupo humano. Mas a situação desse grupo humano ainda é equívoca, porque você, por exemplo, foi trocar a água da jiboia. Então, essas forças do mal estão sob controle na cidade, mas ainda existe quem as use e quem as alimenta. Porque as forças do mal são alimentadas e as forças do mal continuam porque a humanidade as usa e porque a humanidade concorda com ela e porque a humanidade se deixa levar por elas. Porque se uma grande parte da humanidade não cedesse às forças do mal, ou se recusasse a se ceder para as forças do mal, o mal não estaria tão espalhado e não teria tanta força. O mal ainda existe e o mal tem força, as forças do mal têm força porque a humanidade as usa. As forças do mal se alimentam do uso que a humanidade faz delas. Isso é uma coisa que poucos acreditam, mas que podem também, eventualmente, fazer essa experiência. Você comece a fazer a experiência de não se deixar levar pelas forças do mal, que você vê o que vai acontecendo com você. Precisa fazer a experiência, porque aí, para começar, você começar a ter uma outra compreensão da vida. E aqui esse é o sonho que me parece que essa é a mensagem que ele estava dando para você. E uma pessoa diz que tem comungado regularmente, mas que ela sente que nas igrejas há uma falta de cuidado e uma falta de reverência, a ponto de se perceber que os sacerdotes parece que não estão concentrados. Bom, não adianta você estar observando isso. E que ela continua comungando e que ela está começando a ficar insegura pela forma como a comunhão é distribuída ali e pela forma com que as pessoas que distribuem comunhão se comportam. Olhe, a comunhão não depende de quem está distribuindo, de forma que você não fique olhando para o sacerdote. A comunhão depende principalmente de quem comunga, porque se você não estiver comungando direito, aquilo pode estar bem conduzido, mas não adianta nada, porque você não está em situação de fazer a comunhão. Então, quando você está sinceramente, honestamente, procurando comungar, não, com aquilo que você tem dentro, ou comungar com Cristo, como se diz na teologia, se você pretende realmente fazer isto, é a forma de você fazer que vale, não é o padre que está te dando a comunhão, entendeu? Então é você que dá o valor para aquilo, e aquilo existe independentemente do padre, porque é Cristo que realiza aquela transformação naquele símbolo. Se Cristo não fizer aquela transformação, não é o padre que vai fazer. O padre é um oficiante, o padre é um ritualista. Mas quem faz aquilo valer como comunhão não é o padre.
O padre ritualiza, mas quem faz aquilo é o Cristo, porque assim ele falou que faria isso até o fim dos tempos. De forma que você pode fazer a comunhão em qualquer lugar, o importante é você estar na situação correta, porque é o Cristo que faz aquilo se transformar em comunhão, não é o padre, compreende? Então você fique tranquila, vá comungar onde você quiser, porque a coisa depende realmente de você. E se você está naquela atitude sincera, correta enfim, a mais correta possível, é o Cristo que está ali, não é o Padre. Então você comungue em qualquer lugar, não tem importância se há barulho, se há distração, como ela descreve aqui na igreja dela, se o padre não está atento, se não está concentrado. Isso tudo não impede que você comungue, isso não impede. Você faça a comunhão direita, porque não é o padre, não é o ritual, quem está fazendo ali é o Cristo. Então você tenha fé nisso e bom trabalho, bom trabalho. E outra pessoa está perguntando o que significa aquela declaração de Maria que diz que uma nação inteira pode se consagrar a ela. Como que uma nação pode se consagrar a Maria? Bem, que tem muitas coisas ocultas, não, e que Maria não explica. Mas isso é uma realidade, uma nação pode se consagrar a Maria. Porque cada nação tem um anjo. Existe o anjo das nações. Isso quem é vidente ou quem estuda isto profundamente e realmente sabe que existe o anjo do Brasil, existe o anjo da Europa, existe o anjo da Espanha, existe um anjo de cada nação. E como Maria é intitulada Rainha dos Anjos, é o anjo da nação que entrega a nação a Maria. Mas isso, o anjo da nação só pode fazer isto, o anjo da nação só pode fazer esta obra se muitos daquela nação estão sintonizados com isso. Então, por isso que Maria diz que ela vai está muito mais próxima das nações, porque o anjo da nação está colaborando com ela. E o anjo da nação tem também contato com todos os anjos custódios de todas as pessoas daquela nação, de forma que o grupo de anjos de uma nação é um grupo muito forte. São todos os anjos custódios de cada ser daquela nação e mais o anjo da nação. É isso que garante para Maria que a nação vai se consagrar a ela. Porque o anjo representa a nação. E o anjo tem força sobre a nação, força espiritual. Acontece que o anjo, que são criaturas em comparação conosco perfeitas, os anjos respeitam ao máximo o nosso livre-arbítrio. De forma que um anjo que não consegue que aquele que é guardado por ele, que o anjo que não consegue isso é um anjo muito infeliz. Então, o anjo é muito básico para fazer esta entrega da nação a Maria. E os anjos têm o poder para fazer isto, e os anjos têm o direito kármico de fazer isto, não? Embora os anjos não tenham karma como nós, mas eles têm o direito kármico de fazer isto, porque eles realmente fazem o que podem para uma nação não sair dos trilhos. Mas eles respeitam o livre-arbítrio, isto é uma lei universal, de forma que eles não podem obrigar ninguém a fazer o que deve. Eles podem proteger, podem acompanhar, podem ajudar, mas não podem obrigar ninguém a fazer o que deve. Então, se uma nação se consagra a Maria, é porque o grupo angélico daquela nação e o próprio anjo da nação está a serviço dela. E nós somos muito ajudados por isso, porque a evolução angélica é uma evolução paralela à nossa, e que a gente queira ou não queira, tem influência sobre a nossa. Tem uma influência benéfica sobre a nossa. E ela pergunta também, essa mesma pessoa,
se antes de Jesus e Maria, quem fazia a intercessão por esta humanidade? Antes de Jesus e Maria, quem é que intercedia pela humanidade? Bem, todos os fundadores de grandes religiões foram intercessores. Todos esses seres, que eram seres extraterrestres, né? Todos esses seres que fundaram as grandes religiões, as religiões de verdade, quem fundou era um intercessor, que era uma pessoa que intercedia pela humanidade diante do universo e do cosmos. De forma que todos os fundadores de grandes religiões eram intercessores. E Jesus e Maria foram aqueles que intercederam nos momentos mais críticos que o planeta atravessava. Porque quando Cristo encarnou e quando ele se ofereceu para tudo aquilo, foi aquele sacrifício que não fez com que o planeta acabasse naquele momento. E agora que o planeta estava de novo em perigo, Maria intercedeu. E é por causa dessa intercessão que nós ainda continuamos a progredir. Então, todos os fundadores de grandes religiões foram intercessores. E hoje, para Maria, como Mãe Universal, descer para ser intercessora, é porque a situação deve ser bastante grave. E ele pergunta, uma pessoa pergunta, por que Jesus, que tem tanto poder, não retira as forças involutivas desse planeta para nos deixar com a evolução liberada? E o que são as forças involutivas? Bom, forças involutivas são as forças contrárias à evolução. E tanto Cristo como Maria estão fazendo um trabalho nesse sentido. E está para acontecer uma grande limpeza no planeta. Mas isso precisa que haja uma colaboração da humanidade para isso, não? E parece que, como sempre foi anunciado, isto é profético, que ele vai retornar. E se ele vai retornar, é porque ele dará início a uma outra etapa da retirada dessas forças. E vamos aguardar, porque o terreno está sendo preparado para isso. Maria, com tantas aparições nos últimos séculos, que ela tem aparecido várias vezes em várias partes do mundo nos últimos séculos, ela já está preparando essa próxima etapa. Ela está preparando um retorno desse aspecto de Cristo, que não se sabe como vai ser, se é um aspecto que vai surgir e que vai trabalhar no interior de cada ser, ou se é um aspecto que vai reencarnar de novo e aparecer aqui encarnado. Nós não sabemos como será isso, mas que esse retorno está profetizado há muitos séculos e deverá acontecer. E depois deste retorno, é possível que essas forças involutivas estarão encaminhadas para outras áreas do universo que possam recebê-las e eventualmente as possam regenerar. Porque no fundo o mal também tem que ser regenerado. No fundo existe um trabalho no universo todo para regenerar o mal. Porque o mal não pode continuar num universo realmente evoluído como força contrária. E o universo não tem onde pôr o mal. Ao universo resta regenerar o mal, transformar o mal, fazer o mal virar em forças do bem. E esse é o trabalho do universo e do cosmos nesse momento, que reflete aqui na Terra através do trabalho de Cristo e de Maria. Bom, mas hoje nós vamos parar por aqui e esperemos nos encontrar de novo numa segunda-feira de junho, que vocês poderão ver na internet, não é, que dia será. Mas em princípio
será na segunda-feira, 22 de junho. Se houver mudanças, vocês podem observar na internet. Obrigado então a todos pela atenção.